Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Talvez aí tem pessoas que não me conhecem, quer dizer, com certeza tem alguém que não me conhece. Eu sou Lupita Samayoa, eu sou mexicana e sou esposa do pastor Adriano. Ele foi enviado para o México pela Kairos no ano de 98 e ele trabalhou na cidade do México 15 anos. A gente se conheceu lá, casamos, nós temos 2 filhos. Aliás, eu quero aproveitar para pedir oração por eles, né? Esses meus 2 filhos, eles precisam passar por uma cirurgia, pela mesma cirurgia. E a gente está esperando a autorização do convênio, de todos os materiais, porque a gente quer que o dentista, né, que veio cuidando deles, faça a cirurgia. Só que ele não está Ele atende pelo plano, mas o plano tem que reembolsar para ele. Então, estamos nesse impasse agora. Eu peço oração para que eles consigam fazer a cirurgia através do plano, né? A gente até está pensando em trocar de plano para conseguir fazer isso. E a gente tem 2 filhos, 21 e 18 anos. E atualmente estamos morando aqui no Brasil. Vou pedir oração também pelo Acamp Kairos, né? Acamp Jovem. Agora tem dezembro em Rio e em janeiro aqui em São Paulo, para que Deus chame os vocacionados e faça o que tem que fazer. Eu estou aqui, irmãos, me sentindo de verdade muito honrada, com uma responsabilidade muito grande de falar para vocês. Estou muito feliz e também estou tremendo aqui. Ainda bem que estou sentada, porque não é fácil falar para todos vocês que estão ali com anos de experiência, né, e com muito mais bagagem do que eu poderia ter. E eu queria apenas dar uma reflexão, ler uma porção bíblica com vocês, a modo de testemunho e de reconhecimento até para todos os missionários. Queria ler Êxodo 3, 7, diz assim. Então, eu vou ler desde o 7 até o 8. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla. Esse texto é maravilhoso, né? Ele resume assim em missões em 4 verbos. Ele fala aqui, o Senhor viu a aflição do povo, ele escutou o clamor do povo que estava clamando. Ele entendeu, conheceu o sofrimento deles e disse que ele desceu para livrá-los desse sofrimento e colocá-los numa terra boa. O processo de missões, né? O processo de missões que o Senhor já deixou escrito aqui desde Êxodo. Ele escutou, ele viu que o povo estava sofrendo, veio e ele desceu para livrá-los. E, irmãos, eu quero contar para vocês, provavelmente vocês, o pastor Elias, aqueles que têm mais tempo em campo, né, e também que têm mais idade, já viram vários avivamentos e viram muitas coisas acontecer nos campos missionários. E eu quero contar, agora eu sei que eu me converti num avivamento que aconteceu no México na década dos 80 para 90, se conhece como a década da colheita no México. Foi uma década que realmente parece que teve um avivamento, que as pessoas começaram a se converter, sabe? Aquela coisa de as pessoas passarem na frente da igreja e simplesmente entrar porque elas queriam escutar. Pessoas que o vento levou um panfleto na casa delas, elas viram o endereço e chegaram na igreja. Testemunhos de pessoas que simplesmente receberam uma palavra e então foram, né? Por muito tempo, muitas pessoas ficaram semeando, né? Para vocês terem uma ideia, eu me converti depois de 12 anos de ser evangelizada. 12 anos eu escutei a palavra do Senhor e depois de 12 anos eu tive a oportunidade de chegar numa igreja, entrar e reconhecer e entregar minha vida a Jesus.
E esse é um processo que muitas pessoas na minha geração viveram, né? Ser evangelizadas por 7, 10, 5, 12, 15 anos, e então conhecer o Senhor. Teve um período de muita semeadura, né? E eu quero lembrá-los também nessa semeadura, a parte de Apocalipse, eu até separei aqui, eu acho, Apocalipse capítulo 1, que diz assim, deixa eu ler para vocês. Capítulo 1, no verso 5, diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo o sempre. Apocalipse diz ali que o Senhor Jesus, pelo seu sangue, nos fez reis e sacerdotes, né? E eu vi esse texto aqui, eu comecei a estudar essa parte aqui, e eu vi muito isso acontecendo no México, como eu vejo em outras nações. A igreja, irmãos, ela foi chamada para ser sacerdote, como disse aqui, ela foi constituída como sacerdote, e é tão legal ficar, né, na postura de sacerdote, intercedendo no templo, orando, louvando, ensinando, ministrando, mas ela também foi chamada para ser reis. E nessa época que eu estou contando, irmãos, muitas igrejas se posicionaram para ir e estender esse campo, para ir e estender esse reino, o reino do nosso Deus, do nosso Senhor. E mandar algumas pessoas na linha de frente, né, os missionários, todos vocês que já têm anos no campo, aqueles missionários que passaram pelo México e que deixaram ali 15, 20 anos de vida, né? Mandaram missionários, muitas igrejas estavam intercedendo pelo México naquela época, muitas pessoas estavam ofertando, muitas igrejas estavam colocando seu dinheiro lá também, né? Como se fosse realmente uma guerra, como se o rei estivesse lá governando, como se o rei estivesse chegando lá para conquistar mais terra, mais pessoas para seu Deus. Esse foi o que aconteceu no México na década da colheita. Teve essa semeadura, tem igrejas no centro da cidade que, se fosse pela igreja mesmo, não teria condição de comprar. Muitas pessoas se admiram e falam: nossa, como é que essa igreja conseguiu comprar esse terreno, esse templo, construir desse jeito? Não foram os missionários, foram igrejas da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, que compraram esses terrenos, que construíram, que mandaram missionários, que oraram durante muito tempo para que o México agora na cidade, né, se está falando de 10 a 12% de evangélicos. Naquela época, menos de 3%. No sul do México, se fala até de 18% de evangélicos. Sendo que tem a perseguição, mesmo com a perseguição, se fala de um crescimento assim, sobrenatural da igreja. E isso tudo por quê, irmãos? Por uma igreja que está comprometida no cumprimento, né? Por ter pessoas que estão dispostas a ir na linha de frente mesmo, né? Muitas vezes eu escutei isso. Quem está na linha de frente, os pastores, a liderança da igreja, sim. Mas também quem está na linha de frente são aqueles missionários que vão para abrir brecha, né? Que vão para abrir caminho, aqueles missionários que vão para semear, que vão para picar pedra em lugares onde o evangelho ainda não foi pregado, que vão para ser pioneiros em tantos lugares, né? E o exemplo de todos aqui, eu não quero desmerecer ninguém, né, irmãos? Mas eu vejo os missionários saindo do treinamento, meninos novos, jovens, né? 19, 20, 23, 25 anos, famílias com crianças pequenas saindo para o campo. Não são aqueles pastores líderes do movimento, não são os cantores famosos, não são teólogos, não são professores de seminário, não. São aqueles que apenas se dispuseram, que apenas falaram um sim, apenas disseram eu quero ir, e confiaram em que o Senhor escutou o clamor do povo, em que o Senhor viu aquele povo sofrendo e que o Senhor desceu para livrá-los. Foi Deus mesmo descendo no México para nos livrar. Eu sou a irmã Manteiga, irmãos. Eu sou a irmã Manteiga. Eu toda vez que eu lembro daquelas épocas, daquele tempo que conheci a Jesus, eu fico assim, porque realmente a nossa vida
a minha vida não tem comparação, é completamente outra depois que conheci a Jesus. A vida de qualquer, eu sei que vocês entendem, porque isso não é só apenas eu que passo, né? Mas eu sou a irmã Manteiga, eu não consigo. Eu preciso, acho que até tratar isso aí. É tão impressionante nós ver esse movimento, sabe, de quando você não tem nada. E eu acredito que se tem alguém que pode entender isso, são vocês. Porque sabe aquela coisa que não tinha nada, menos de 3% de evangélicos. E de pronto, Deus estava fazendo tanta coisa, pessoas que estavam sendo curadas no momento do louvor. Nem precisavam orar por elas eram curadas no meio do louvor, no meio do período da palavra, na Santa Ceia. Quantas vezes a gente viu pessoas se levantarem da ceia, falando que o Senhor as tocou e que elas estavam curadas, com a certeza que Deus tinha tocado seu corpo e elas foram curadas de osteoporose, de câncer, de AIDS, de quantidade de doenças. Quantas famílias a gente viu sendo restauradas, né? Quantas pessoas se rendendo, jovens, né? Chegando aos pés de Jesus. Foi uma coisa assim, sobrenatural mesmo. E isso tudo por quê, irmãos? Porque Deus estava ali. Deus estava interessado no México. Teve uma hora que Deus viu e se interessou pelo México e quis ir lá e salvar as pessoas. E eu quero... Aqui mais na frente, neste capítulo de Éxodo, ele fala que ele desceu para livrá-los e ele chamou Moisés, né? Chamou Moisés para ser essa parte. E Moisés não queria ir. Todo mundo conhece a história de Moisés e aquela coisa da fala, mas aqui no verso 14, Deus disse assim: assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. O eu sou me enviou. E por isso que ele estava indo. E esse é o fato do Senhor se apresentar como verbo, como o que é, como aquele que enche todo, como a própria existência. Ele falou, a existência, o eterno, que vive através das épocas dos tempos, ele que veio a existir, chamou você e está enviando você. É maravilhoso, né, irmãos? E agora é a experiência de todo mundo ali no campo. Esse grande eu sou colocou vocês, cada um naquele local, para fazer uma diferença tremenda. Não por nossas habilidades, não porque a gente quer, não porque foram teólogos, foram os mais experientes, não. Apenas porque o Senhor está lá, interessado em salvar aquelas pessoas, apenas porque o Senhor escutou o clamor, e apenas porque o Senhor através das gerações, desde o começo até o final, ele não tem princípio nem fim, e apenas porque o Senhor quis que fosse você. Esse é um privilégio muito grande, apenas porque o Senhor escolheu você para fazer essa obra. Quando Moisés estava no palácio, ele era um jovem, nenhum jovem da época tinha os privilégios que ele tinha. Imagina, ele morava no palácio, era o dono de tudo que estava ali, ele podia mandar e desmandar. Mas ele não encontrou o significado da vida dele ali nesse palácio, ele encontrou o significado de verdade, libertando o povo de Israel. Ele se encontrou, ele se identificou, ele encontrou a essência da vida dele, o propósito da sua vida. Igual que os missionários, quando vão, aceitam esse chamado, aceitam esse desafio, e a gente só encontra esse significado realmente na missão de Deus para nós, naquela missão que a gente pode cumprir com a esperança, com a certeza de que todos os recursos espirituais estão disponíveis. O pastor João sempre fala, né? Aquele que fala que deixou, que perdeu alguma coisa é porque não entregou. Porque, na verdade, a gente nada tem, nada é, a gente foi lá, a gente está lá apenas com a nossa vida, né? Apenas com o recurso que o Senhor deu. A gente deixa de viver, vocês todos deixaram de viver a vida da terra para começar a viver a vida do céu, para ser reis e sacerdotes do céu, dessa obra maravilhosa. Então,
essa libertação que vem nos povos através da vida dos missionários, das igrejas que enviam, do dinheiro que vai, de todos os recursos, para a libertação daqueles que estão escutando. E eu sempre falo nas igrejas, muitas vezes, as pessoas que estão aqui, que estão enviando missionários, que estão orando, que estão contribuindo, não têm ideia de como isso que eles fazem tem impacto no mundo espiritual e tem impacto nos campos ali pelo redor do mundo. Se tivessem uma ideia, faria mais, oraria mais, ofertaria mais, ariam com mais frequência, nem que seja pouco. Muitas pessoas não fazem, porque eu tenho pouco dinheiro, porque é apenas 10, 15, 20 reais que eu posso investir. Mas se as igrejas tivessem noção de como essa oferta transforma, de como essa vida, de como essa oração, de como essa intercessão, de como esse enviar transforma realidades de nações inteiras, em todo mundo, isso se faria muito mais. Não só para construir igrejas, mas para dar assistência, como no caso de escolas, de hospitais, de projetos com crianças, de projetos com mulheres, de resgatar, até de comprar crianças, né, da escravidão, para levá-las para conhecer a Jesus. Isso é maravilhoso. Eu realmente acredito que a Bíblia se resume em pregar o evangelho a todas as nações, né? Deus nos chamou para isso, o Senhor nos deu esse significado, essa vida abundante, essa identidade, esse propósito só pode ser alcançado através da pregação do Evangelho, através de fazer realmente a missão que o Senhor nos mandou trazer. Eu queria falar sobre esse testemunho para reconhecer vocês todos que estão no campo, vocês que já foram liderados, que estão mandando, igrejas que estão contribuindo, e também para animar vocês que esse grande eu sou, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Aquele que fez tanta coisa sobrenatural na época da conversão, aquele que tem transformado nações como o México, e como várias outras povos que têm transformado realidades de cidades, de nações, ele continua o mesmo, continua sendo o eterno, o que existe, o que apenas existe, o que está ali para sempre, para todo sempre, e que dele vem todo o poder, dele vem a vida, que ele sustenta o universo apenas com a sua palavra. Ele continua o mesmo, e ele está dando significado e ainda dando propósito e ainda chamando libertadores desde até agora, e ele vai continuar porque o plano dele desde Gênesis é esse, né? E nós temos o privilégio de ser participantes desse plano. Eu conheci Jesus em uma igreja de missionários, nem através de missionários de outras nações, mas eu recebi esse preparo espiritual, seminário teológico, através de missionários, através de pessoas que chegaram lá, através de outras igrejas que investiram, porque realmente a nossa igreja não teria condições de fazer nada disso. Mas o Senhor levou a quem Ele escolheu e a quem obedeceu para fazer isso por nós. E o Senhor continua levando e continua escolhendo pessoas para fazer isso por todos, por várias nações e em todos os campos. E eu quero apenas reconhecer a obra, o trabalho da Kairos, da liderança e de todos vocês, irmãos. Eu sinceramente não tenho o que ensinar. Vocês que são espertos, vocês que são os missionários, que são os expertos nessas coisas. A vida de renúncia não é fácil, né? A vida de renúncia, a vida de tanta despedida, a vida de renúncia dos filhos não é fácil. E eu quero honrar suas vidas nesta hora por essas renúncias, por essa entrega que vocês fizeram para o Senhor e em prol da salvação das vidas.